Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 68. Bons estudos! Olha só o que eu encontrei arrumando o armário, Maria. E eu quase ia jogando esse livro fora. E aí vem coisa. O que é, Alberto? É o seguinte, é uma carta escrita há muito tempo, né? É um lord inglês escrevendo para o secretário da rainha, descrevendo os sintomas de uma doença. Vê se você adivinha que doença é. Eu vou ler um trechinho. Tá bom, fala aí. Prezado Lord Cecil, este que vos escreve sente-se no dever de afiançar-vos o inteiro restabelecimento de nossa louvada rainha após o mal que a acometeu nos 6 primeiros dias de sua estada entre nós. Quer dizer que a rainha foi passar uns dias com o tal do Lorde aí e quase bateu as portas? Deixa eu terminar, olha. A febre, dor de cabeça, além de amolestarem a nossa idolatrada, espraiaram-se pela corte sem poupar viva alma, fossem ingleses ou franceses, nobres e até serviçais. Nossa, foi uma epidemia, né? Eu próprio confesso-vos que melhor sorte não tive, de vez que contraí a praga da qual ora convalesço. Lord Randolph, Edimburgo, novembro 1562. Agora, Maria, qual é o seu palpite? Bom, febre, dor de cabeça. Pra mim é gripe. Acertei? Acertou na mosca! Escuta, mas em 1562 já tinha gripe, E você acha que as doenças surgem assim, sem mais nem menos? Acho. Por exemplo, a AIDS, o vírus do HIV não surgiu agora? Só agora? Você tem razão. Dessa vez você me pegou, viu? E agora? Velhas e novas epidemias. Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai conhecer um vírus e ver a sua ação no corpo de uma pessoa. Vai ver que os vírus da gripe e da AIDS têm coisas em comum. Vai conhecer ainda os principais sintomas de uma virose e as medidas preventivas para evitar a contaminação pelo vírus HIV. Ontem assisti a um documentário na TV sobre epidemias. Daí aprendi uma coisa que eu nunca teria imaginado. Você sabia que tanto a gripe quanto a AIDS são causadas por seres parecidos? É sim, o documentário mostrou bem. Olha só. A AIDS e a gripe são causadas por um ser muito pequeno, que não se consegue enxergar com microscópio comum. Só com microscópios eletrônicos. São os vírus. Quando os vírus penetram no nosso corpo, desencadeiam uma resposta muito intensa, que pode ser percebida pela febre. Geralmente as febres provocadas por infecções virais são altas e aparecem de uma hora para outra. Vírus como os da gripe e da AIDS dentro do nosso corpo fazem com que o organismo produza substâncias que possam atacá-los e destruí-los. Por isso são chamados de imunogênicos. As substâncias produzidas para imunizar os vírus chamam-se anticorpos. Os anticorpos são planejados para identificar o seu alvo com muita precisão. O nosso corpo é capaz de produzir substâncias que nos defendem de invasores que podem provocar doenças, como os vírus. Por isso, devemos prestar bastante atenção às reações do organismo. Uma febre pode ser o sinal de que estamos com algum tipo de infecção virótica. E quanto antes tratarmos, melhor, certo? Uma das maneiras de se ter certeza que uma pessoa foi infectada por um vírus é fazer exames laboratoriais. Quando uma pessoa está contaminada pelo vírus da AIDS, o HIV, o exame detecta a presença de anticorpos anti-HIV no sangue. Quer dizer, se uma pessoa produziu anticorpos para lutar contra o vírus da AIDS, é porque o vírus está presente no organismo. E nesse caso, a pessoa é soropositiva. Mas será que já existe uma vacina contra o vírus da AIDS ou da gripe? Para responder essa pergunta, a gente vai conversar com o Dr. Gilberto, que é o médico responsável pelo laboratório. A ciência tem encontrado dificuldades em desenvolver uma vacina eficaz contra o vírus da gripe e da AIDS. Tanto o vírus da AIDS quanto o da gripe têm uma capacidade muito grande de se apresentar em diferentes formas. É por isso que aqui no Brasil a gente tem uma gripe com nome diferente a cada ano? Pois é, a cada gripe dessas o vírus mudou. As vacinas contra a gripe, portanto, são úteis apenas no ano em que são produzidas. Agora, quanto ao HIV, as pesquisas para a produção de uma vacina eficiente contra a AIDS continuam em ritmo acelerado, mas até agora ainda não existe nenhuma disponível para a população.
Pois é, uma das dificuldades de se chegar a vacinas realmente eficientes contra alguns vírus é que eles se modificam rapidamente. É a mesma doença, mas provocada por vírus modificados. Puxa vida, quer dizer então que muitos vírus têm uma alta capacidade de se modificar, podendo originar novas viroses com novos sintomas. Mas isso não tem fim, né? Porque essas novas viroses podem afetar a espécie humana no futuro. Foi justamente isso que eu vi num documentário da TV, Maria. Ele dizia que esses vírus podem afetar a espécie humana no futuro de 3 maneiras. Que maneiras são essas? Pense um pouco. Vamos pensar um pouco. Em primeiro lugar, o homem continua devastando áreas de florestas naturais que não tinham tido contato humano. Com isso, viroses presentes ali podem se manifestar. Em segundo lugar, algumas pesquisas indicam que um vírus pode ficar dormente durante centenas, talvez até milhares de anos, e de repente reaparecer. Em terceiro lugar, os vírus atuais têm alta capacidade de se modificar. Isso pode originar viroses com novos sintomas. Nossa, quer dizer então que pode haver uma doença escondida na floresta que ataca de repente feito uma fera? Isso mesmo. Nossa, mas que bichinho mais danado esse tal de vírus, hein? Realmente os vírus podem se tornar uma grave ameaça para a humanidade. A história tem vários exemplos. Entre 1917 e 1918, por exemplo, eles provocaram uma epidemia que se alastrou por todo o planeta. Ficou conhecida como a gripe espanhola. Mais de 20 milhões morreram. Será que epidemias planetárias como a gripe espanhola poderiam voltar a acontecer? Hoje em dia, é praticamente impossível que uma pandemia provoque o mesmo número de vítimas como a da gripe espanhola de 1918. Naquela época, as pessoas geralmente morriam de infecções pulmonares que se alastravam com um enfraquecimento do corpo. Hoje, essas infecções poderiam ser controladas com remédios modernos, mas novas partículas virais continuam a ser espalhadas pelo mundo. Às vezes, levadas por aves que migram de uma região para outra, e também pelas pessoas que viajam pelo mundo. O risco de uma nova pandemia persiste. A gripe aviária passou a ser objeto de preocupação da Organização Mundial de Saúde a partir de 2005. Puxa mesmo, né? Até as pessoas podem acabar transmitindo doenças, levando e trazendo vírus de um lado para o outro, né? Quem é vivo sempre aparece, hein, seu Lineu? Tava preocupado com você, viu? Peguei uma gripe daquelas, viu? Fiquei 3 dias de cama com febre, dor no corpo inteiro. Nossa. Aí eu fui no hospital fazer uma inalação. Aí eu aproveitei e peguei uns folhetos que eles estão dando lá sobre AIDS, que eu vou levar pros alunos lá do colégio. Eles estão super interessados, afinal, os casos da doença estão aumentando a cada dia, né? Oi, eu estou analisando um gráfico que mostra o desenvolvimento da AIDS no estado de São Paulo. Em 1988, a grande maioria dos portadores de HIV tinha adquirido o vírus através da prática homossexual e do uso de drogas injetáveis. Em 1995, o contágio pelas drogas injetáveis e pelas relações sexuais homem-mulher aumentou. E o contágio entre os que praticam o homossexualismo caiu. Já em 2000, aumentaram os contaminados através de relações heterossexuais e os contaminados pelas drogas injetáveis caiu para menos de 20%. Ô, Lineu, a gente vem falando aqui da AIDS e da gripe como se elas fossem doenças parecidas. Mas a gripe é uma coisinha de nada, né? Perto da AIDS, que mata até as pessoas. Não, a gripe é uma coisa de nada hoje em dia, né, Maria? Mas antigamente, a gripe aterrorizava tanto as pessoas quanto a AIDS aterroriza hoje. O mais importante é a pessoa se informar e aprender a se prevenir contra as doenças. E tentar não entrar em pânico quando pega uma doença, né? Realmente, a melhor arma contra a AIDS é saber se cuidar. É por isso que eu tô levando esses folhetos lá pros meus alunos, que vai ajudar a esclarecer as principais dúvidas que eles têm, né? Mas como é que o vírus entra no nosso corpo? A resposta tá aqui, ó. A AIDS entra no nosso corpo de 3 maneiras. Através de relações sexuais, sem camisinha com pessoa contaminada. Através do uso de agulhas contaminadas. Ou ainda através de transfusões de sangue contaminado. Mas como que o vírus da AIDS pode ser transmitido numa relação sexual? O folheto também responde essa questão. Olha só. O sêmen do homem e a secreção vaginal da mulher, caso eles estejam contaminados, estão cheios de vírus HIV. Numa relação sexual, é normal que se formem pequenas feridas que não dá para ver a olho nu
na pele fina do pênis, da vagina e do ânus. Essas feridas são a porta de entrada do vírus para dentro do corpo. Por que usar camisinha durante a relação sexual impede que o vírus passe de uma pessoa para outra? Eu bato sempre na mesma tecla com os meus alunos. Até agora, usar camisinha nas relações sexuais é a única coisa que a gente pode fazer para evitar a AIDS. Primeiro, porque a camisinha evita a formação de feridas no pênis. Segundo, que ela impede o contato do sêmen com a vagina e da secreção vaginal com o pênis. Então, tanto o homem quanto a mulher ficam protegidos. E isso tá tudo aqui nos folhetos. Escuta, mas essa história que se pega a AIDS através de um beijo, de um abraço, não tá com nada, né? Mentira, né? Não, preconceito puro, que não leva a nada. O contato com a pele de uma pessoa doente não transmite a doença, porque o vírus HIV fora do organismo, ele morre facilmente. Uma pessoa pode estar com o vírus da AIDS e viver normalmente? Pode. Os portadores do vírus HIV podem viver vários anos sem que a doença se manifeste. São chamados soropositivos assintomáticos. Quer dizer, eles têm o vírus, mas não têm nenhuma das doenças características que acompanham a AIDS. Nossa, e os que já pegaram essas doenças? Além de continuar se cuidando, tem que trabalhar, se divertir. E a gente não pode tratar um doente de AIDS como se fosse um condenado preso numa cela. Aliás, quanto maior for o apoio que essa pessoa tiver, maior vai ser a possibilidade de sobrevida dela. E lutar pela vida é um direito e um dever que qualquer pessoa tem, sadia ou doente. Puxa, quanta coisa importante, né? Escuta, Aline, eu posso pegar uns folhetinhos desses para levar pro pessoal lá de casa? Oh, lógico, Maria. Quanto mais a pessoa souber sobre a AIDS, ela vai ter menos preconceito e mais condição de se proteger. Agora que você já aprendeu um monte de coisa sobre a AIDS, a gripe e os vírus que causam tanto uma quanto outra doença, chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos que vírus são seres vivos muito pequenos, que não podem ser vistos em microscópios comuns. A gripe e a AIDS são causadas por vírus. Os vírus da AIDS e da gripe são imunogênicos, isto é, induzem a formação de anticorpos contra eles. A pandemia de gripe de 1917 e 1918 matou pelo menos 20 milhões de pessoas. Os vírus da gripe e da AIDS se modificam constantemente. Essas modificações dificultam a proteção do organismo e o desenvolvimento de uma vacina eficaz. As principais formas de transmissão da AIDS hoje em dia são a via sexual, com parceiros de qualquer sexo, e as seringas contaminadas. Até agora, a camisinha é a única arma que se tem contra a doença nas relações sexuais. Depois de estudar sobre as novas e velhas epidemias no seu livro de estudos, trate de passar adiante o que você aprendeu. Quanto mais as pessoas souberem sobre as viroses e principalmente sobre a AIDS, mais poderão se cuidar e se prevenir contra elas. Você assim se tornará mais um agente da prevenção. Tchau.